Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já se sentiu culpado, né? O sentimento de culpa está presente em todas as pessoas. Ele é evolutivo, então ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Porém, quando em níveis muito elevados, ele pode vir a trazer prejuízos na tua vida. Quando tu não sabe direcionar a tua culpa de uma forma funcional. E para trabalhar toda essa culpa, haja terapia. Sem dúvidas, né? A gente precisa de terapia para aprender a lidar com a culpa, que é uma emoção, primeiramente, né? Uma das primeiras informações aqui desse podcast, quero te dizer que a culpa é uma emoção. Logo, se ela é uma emoção, apesar de parecer um pouco solitária, porque quando você se sente culpado, você tende a fazer, né, um isolamento social, né? Tem uma troca de tendência interpessoal, você ainda tá sendo humano nesse momento. Por quê? Porque a emoção da culpa é universal. Então é importante a gente saber disso, que eu acho que é fundamental nesse processo, é saber que isso é universal. Tá tudo bem se sentir culpado, mas você precisa aprender a gerenciar isso, não é, Karina? Sem dúvida. Nós temos uma questão que todas as emoções que são desconfortáveis, como culpa, medo, ansiedade, tudo aquilo que a gente, raiva, que não é muito legal de se sentir, não, isso daqui não deve ser sentido, isso daqui é ruim, então não é necessário. E não, é extremamente necessário. Como a informação que eu trouxe no começo, a culpa, ela ajudou muito no nosso processo evolutivo. Porque quando a gente se sente culpado, tem menos chance da gente cometer aquele erro novamente. Então, isso faz com que, evolutivamente, nós não nos ponhamos em situações que geraram algum dano, que geraram algum prejuízo. Porque liga o nosso sisteminha de alerta de tipo, não, eu fiz isso e eu não me senti bem. Então, eu não vou fazer novamente. Né? Então, todas as emoções, né, todos os sentimentos, eles são extremamente necessários. Isso que a Milena trouxe, acho que é um dos principais, assim, você entender que é necessário. Então, ela precisa, tem uma função ali, né? Sim. Se existe, tem função. Sim. Então, as nossas emoções, elas sempre vão trazer mensagens pra gente, né? Então é importante que você identifique por que eu estou me sentindo culpada. Por que eu estou me sentindo culpado diante dessa situação? Porque às vezes a gente não entende o porquê dessa culpa. Muitas vezes essa culpa vem porque a gente agiu contra uma coisa que era muito importante, né? Um valor. Né? Às vezes nós agimos, às vezes um valor nosso muito importante é os nossos relacionamentos. Nós prezamos muito pelo nosso relacionamento amoroso. E a gente vai e trai o parceiro. Né? E aí a gente se sente extremamente culpado por isso, porque foi uma coisa que foi contra aquilo que era valoroso para você, contra um valor teu. Conflitou com um valor inegociável seu. Então, por isso é importante, em todas as áreas assim, da nossa vida, a gente ter muita ciência do que é importante pra gente, né? Essa questão do autoconhecimento. Acho que a gente sempre bate nessa tecla, mas é porque é extremamente importante. É importante a gente se conhecer. Né? E quando a gente se conhece, a gente começa a saber o que é valoroso, e aí a gente entende por que aconteceu tal coisa e eu me senti tão culpada por aquilo. Né? No que mexeu em mim? O que girou ali dentro de mim? Né? Que fez essa culpa despertar. E a culpa, ela também está muito presente desde a nossa infância, assim, né? Nossos pais, às vezes, meio que induz a gente a se sentir culpada, a desenvolver essa culpa, e às vezes de uma forma não muito legal. Né? Um exemplo é, às vezes você briga com o teu irmãozinho, por exemplo, para quem tem irmãos, não é o meu caso, mas você briga com o teu irmãozinho e teu pai e tua mãe falam, você fez ele se sentir mal, tá vendo que isso não é legal? E te desperta um sentimento de culpa. Que em certos níveis tá até ok, porque aí se vocês têm aquele sentimentozinho de culpa na hora, você não
não comete de novo, né? Você não vai bater de novo no teu irmãozinho, porque você bateu uma vez e teu pai brigou com você e você começou a ver que aquilo era errado e te despertou culpa. Uhum. Então, a gente vai aprendendo conforme o meio, né? Eu já falei em outro podcast, mas eu acho que cabe a gente falar novamente sobre isso, né, Karina? Que é sobre o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal. É onde as emoções são Uhum, gerenciadas, tá? Vamos pensar, o nosso córtex pré-frontal, ele só termina o desenvolvimento após a segunda década de vida. A completude dele ali, né, o desenvolvimento completo dele, só vai se dar ali já acima dos 20 anos. Até uns 25 anos ainda a gente pode ter, né, dependendo do uhum, meio que você esteve inserido durante toda a sua fase, né, ali, inicial da vida, você pode ter influência e ainda não está bem desenvolvido. Então, né, o que completa o meu desenvolvimento? A experiência que eu tenho com com a minha família, no meu trabalho, na minha escola, com os meus colegas. uhum, Então, tudo isso deve ser observado, não é? Então, a gente aprende de fato a sentir culpa de alguma forma, né? uhum. Na verdade, eu acho que a gente aprende a sentir culpa em alguns eventos, né? A culpa, eu acho que é uma emoção, enfim, um sentimento que já meio que a gente tem uma Sim. predisposiçãozinha ali a ter. Tanto é que tem alguns, né, enfim, não vamos entrar nesse mérito, Sim. mas em casos de psicopatia e tal, que tem Uhum. uma questãozinha ali com a culpa, Sim. né? Na verdade, uma não questãozinha com a culpa, né? Sim. Então, o que acontece? Você já nasce meio que com aquela predisposição, mas tem algumas emoções que elas vão se formando, meio que a gente vai, de uma certa forma, aprendendo elas. É. Nós nascemos com aquelas emoções básicas, quem assistiu o filme Divertidamente sabe, né? Que são aquelas emoções de tristeza, raiva, nojo, e algumas são secundárias, como a culpa. Então, a gente vai meio que desenvolvendo essa emoção. E é uma emoção que é extremamente necessária para o nosso convívio social. Eu acho que é uma das emoções mais necessárias para a boa convivência. Uhum. Porque a culpa nos permite, por exemplo, esqueci o aniversário de um amigo. Nossa, eu me senti culpada. Enfim, tem na Americanas ali, tem muitas pessoas que falam quando criança roubava alguma coisinha na Americana, furtava alguma coisa na Americanas. Eu nunca Eu ouvi isso. já vi altos relatos. Quem tá me assistindo provavelmente também já escutou isso. Tem muita criança assim que pega coisas na Americanas. Não sei por que Americanas, mas enfim. Mas Chocada. tem altos relatos disso. Então o que acontece? Quando a primeira vez que eu escutei também fiquei chocada. Depois, quando as duas, três pessoas falaram, eu falei, gente, o que tem essas americanas? Mas enfim, você vai, pega alguma coisa ali e aí sai na porta, tipo, nossa, eu não devia ter feito isso. Vai lá e devolve. Né? Então, é importante em diversas situações, né? E principalmente para convívio social. Acho que é uma coisa que permite a gente conviver bem com as outras pessoas, porque a gente acaba evitando muitos comportamentos que pode gerar algum dano para aquela pessoa, né? Sim. Aquela tipo, não, eu vou me sentir culpado se eu fizer isso. Não, eu fiz isso, eu me senti culpada. Eu vou lá e vou pedir desculpas, né? Eu vou lá e vou dizer que eu estava errada. Sim. Sim, é importante a gente perceber que a culpa ela está relacionada a um comportamento também, né? Eu emiti um comportamento, esse comportamento não foi legal, eu sinto culpa. Quando eu comentei ali sobre ela ser aprendida, por quê? Porque ela pode, eu quis dizer também, ela pode ser induzida, tá? Ah, Se eu tenho pais que às vezes têm medo de muita coisa, eles vão fazer com que eu me uhum, sinta culpada para que eu tenha essa percepção das coisas. Mas eu posso aprender algo sem mesmo eu ter experimentado a culpa. Eu simplesmente já não faço por medo e não por culpa. Entende? Então, uhum, porque senão, muitas vezes a gente vai, por conta do meio, influenciando o nosso córtex pré-frontal, né, as nossas emoções. O que que acontece? Eu começo a desenvolver até mesmo certo medo da culpa, não é? uhum. Então, aí é que começa a vir a parte disfuncional da culpa, não é, Karina? Uhum. Aí começa a culpa começa a ter um peso maior do que deve. Sempre que a gente fala em emoções, é muito importante você entender que tá tudo bem você ter, né, culpa, por exemplo, mas você tem que ficar muito atento aos prejuízos que
essa emoção ela pode estar te causando. Uhum. Quando ela começa a te trazer prejuízos significativos, como esse que a Mi começou a pontuar ali, aí você tem que ficar, tipo, eu acho que eu já tô passando um pouquinho do ponto, já tá me gerando outra coisa, né? Eu, às vezes, estou evitando de fazer alguma coisa que eu queria porque eu tenho medo, né? E aí você já começa a envolver outras emoções, outros sentimentos, começa a virar uma bolinha de neve. Sim, e não, vamos pensar num exemplo, às vezes, que pode acontecer, né? Há pais que eles não querem que os filhos namorem cedo. E esse cedo vai variar aí, esse cedo pode ser, né? 13, 14 anos, mas pode ser também antes de completar a faculdade. Se a gente pensa numa faculdade de 5 anos, a pessoa se formou no ensino médio aos 18, antes dos 23, os pais não querem que você namore, por exemplo. Então eles vão colocar uma série de culpas, fatores pensamentos que vão gerar culpa, desencadeantes de culpa em você, para que você não se relacione. Entende que essa predisposição ela é incutida ali e de repente você vai ter medo de ter culpa. Então eu nem converso com pessoas que eu me sinto atraída para evitar a minha culpa, sabe? Ou Uhum. não pode comer tal coisa. Então eu não me aproximo daquela com medo da culpa, entende? Para mim não cair Uhum. ali no risco de fazer aquilo. Então, isso aí já começa a ser danoso. Você começa a perceber. Porque uma das últimas partes de desenvolvimento, para a gente ter um desenvolvimento saudável, a gente precisa ter um contato mais próximo com outras pessoas que não são só necessariamente nossa família. A gente precisa aprender a se relacionar com outras pessoas, né? Isso ali, no Uhum. final da adolescência, a gente vai ter uma amiga que às vezes você vai na casa, um amigo que você vai na casa, você vai ter um contato mais próximo com essas pessoas. E a gente precisa fazer esses treinos para que a gente Uhum. possa aprender a viver em sociedade. Não é de a gente Sem fazer, dúvida. de dormir uma noite fora de casa, né? Ali num ambiente seguro, é claro. Mas é preciso isso, né? Que o indivíduo tenha essa liberdade. Isso faz parte do nosso desenvolvimento e é extremamente importante. E às vezes a nossa culpa ela é desproporcional ao evento, Verdade. né? Às vezes aquilo que aconteceu foi ok. Vou dar um exemplo. Às vezes eu cheguei um pouco tarde em casa e meus pais brigaram comigo, eu me senti culpada. Só que eu me sinto extremamente culpada. Eu choro, eu passo 2, 3, 4, 5 dias me sentindo culpada por aquilo que eu fiz. Uhum. Então aí também já começa a ser um problema. Então é importante você entender a intensidade dessa tua culpa, né? Se ela está sendo proporcional ao evento. Às vezes o evento, aquilo que você fez, tudo bem sentir uma culpazinha por aquilo ali que você fez, mas não uma culpa que dura dias, né? Você tá ali 5, 6 dias. Nossa, eu fiz isso errado. Nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, por que eu fiz? E aí é importante você observar se essa culpa ela tá condizente com o que aconteceu, se ela não tá passando, É, né, Mi? se essa culpa tá durando, a gente precisa observar que isso ativou um esquema emocional, tá? Um esquema ali de postura punitiva, então eu quero me punir, Uhum. ou eu começo também a ter uma postura punitiva diante de outras pessoas que praticam algo semelhante ao que eu fiz ou que eu julgo como errado, não é? Um negativismo, subjugação, esquema de fracasso. Então, se eu fiz algo errado e eu senti culpa, de repente, eu não sou um fracasso? Não é? Então, é vários esquemas aí que a gente precisa estar atento. Se a tua culpa tem durado, que nem a Karina falou, é preciso que você observe, porque talvez tenha algum esquema aí envolvido, algum esquema emocional envolvido, e a gente precisa aí de uma orientação e uma análise mais profunda para identificar o que está ocasionando isso e também gerenciar tudo isso, né, Karina? Uhum, porque assim, ok, minha culpa não tá condizente com o que está acontecendo. E aí, o que que eu posso fazer? Né? Como eu vou resolver essa culpa exagerada? Né? Como é que eu vou resolver os prejuízos que essa culpa está me trazendo? Né? As coisas que eu estou evitando com medo de sentir
essa culpa, né? Literalmente ali os prejuízos que essa culpa está te trazendo. Como é que você pode começar a resolver isso, né? Identifiquei que eu tenho uma culpa excessiva, né? Que a culpa rege ali mais do que deveria a tua vida, tá mais presente do que deveria, tá te causando ali prejuízos significativos. Como é que você pode começar a resolver isso, né? Como é que você pode ir virando a chavinha ali para essa culpa começar a continuar com a funçãozinha ali de emoção dela, super importante, mas de uma forma que não seja danosa, que não atrapalhe tua vida. Sim, primeiro eu vou me perguntar se esse sentimento é útil nesse momento, não é? Porque às vezes é um sentimento Isso. inútil. Por exemplo, olha só, eu ganhei uma caixinha de doces hoje. Aí eu vou lá e como o docinho. E aí eu ganhei isso de presente. Eu comi o docinho e eu sinto culpa. Deveria, porque eu fiquei com vontade. Eu sinto culpa por ter comido aquele docinho, mas porque ele tem açúcar e tudo mais, não é? Então, essa culpa que eu sinto é condizente com o momento? Será que não era melhor que eu aproveitasse, né? Tivesse o prazer de experimentar aquele docinho e comer sem culpa? É muito melhor, é muito. Então, é útil que eu sinta culpa na hora que eu tô comendo, de forma controlada, não de forma descontrolada, né? E aí pode surgir a culpa e também não é legal, sabe? Que essa culpa se expanda de tanta forma. Não, você sentiu culpa. O que eu posso fazer diante disso? E aí vem a segunda pergunta, né? Então essa culpa não é útil, porque de fato eu fiz uma coisa que não é legal, Milena. Fiz uma coisa que não era bacana. Então, o que eu posso fazer diante dessa situação? Que lição eu tiro dessa situação, desse comportamento que eu emiti não foi bacana, né? Então é útil. E que lição eu posso tirar desse momento? Eu acho que essas são duas perguntinhas chaves aí, não é? Exatamente. E se essa culpa ela tá te ajudando de alguma forma, né? Se ela te ajuda de alguma forma ou se ela só te atrapalha. Né? Se ela só te atrapalha, aí já também não é legal. Então, acho que a palavra que resume essas perguntas que eu e a Mi falamos é observe, né? Comece a observar a utilidade da tua culpa, comece a observar se ela está proporcional ao evento que está acontecendo, comece a observar se ela te traz de alguma forma, algum ganho, às vezes por você começar a perceber que aquele teu comportamento não estava sendo legal, né? Nossa, realmente o que eu fiz não é legal, vou repensar sobre esse meu comportamento. Então, se de alguma forma ela te gera algo que é positivo, né? Porque assim, a gente pode sim tirar coisas boas de emoções que são desconfortáveis, Sim. porque muitas vezes muitas vezes, ou quase sempre, elas evitam que a gente faça alguma coisa que a longo prazo vai nos trazer um prejuízo maior. Sim. Né? Como a culpa, ela evita que a gente, por exemplo, traia nossos parceiros, né? Ela pode ser bem funcional na nossa vida, é bem funcional. Então é importante você ter essa noção que a culpa, ela não só é algo ruim, mas é importante você observar se ela está se tornando algo que não é muito legal. E a gente pode também aproveitar, né, diante de qualquer emoção, mas aqui especialmente a culpa, é aproveitar e pensar, né? Outras pessoas também sentem isso? Sim. Eu posso me acolher então? Posso me acolher. Posso dizer, não, fiz errado, não foi legal, não foi bacana. Porém, o que eu posso fazer para mudar, como a gente falou, mas o que eu posso fazer para aliviar esse meu sentimento desconfortável agora, não é? O que eu posso fazer agora? Ai, será que eu vou tomar um banho quente? Não é? Vou tomar um chazinho, não é? Vou descansar um pouco, vou assistir alguma coisa para que eu vá. A sua vida não pare, você não tenha perdas por conta disso. Mantenha suas atividades e se acolha. Pense também o que você falaria para um amigo ou para uma amiga que passa por uma situação semelhante à sua. E se acolha. Todo mundo erra, não existe perfeição. Você não vai ser a primeira pessoa perfeita do mundo, né? Ou né, a primeira pessoa perfeita do mundo. Não vai, você não vai ser.
Sinto muito. Não vai ser, não vai ser você, Não não vai acontece. acontecer com você. Então, acolha isso. Entenda que você é humano e que tá tudo bem, né, a gente falhar de vez em quando. Mas aí é preciso observar o que eu posso fazer para não fazer isso de novo, né? O que eu posso fazer para reparar o meu dano, não é? Então a gente vai se acolhendo a respeito do que eu posso fazer diante do que eu fiz agora, não é? Que é muito isso de aceitar teus erros, Isso. né? A gente erra, né? E não é legal a gente errar e passar por todo o tempo. Nossa, eu fiz isso errado. Nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, porque sabe aquela que chega a doer, assim, né? Parece que meio que vira uma coisa física, assim, de você. Nossa, por que eu fiz isso, né? Eu não devia ter feito isso, foi errado, foi. Tá tudo bem, ok, pode ser errado, mas aceita, você já errou, já Já aconteceu, aconteceu. né? Agora dá para você trabalhar talvez com reparação de danos, foi algo que prejudicou alguém, então vai lá, tenta reparar de alguma forma, Sim. né? Não vai solucionar você estar ali o tempo inteiro, por exemplo, no teu quarto, nossa, eu fiz isso, estava errado, eu fiz isso. Tá, ok, realmente foi errado isso? Vai lá e faz reparação de dano, repara de alguma forma Pede isso. perdão, não é? Pede perdão Uhum. pra você também, porque às vezes, né, a gente pede Sim. perdão pro outro, mas eu não me perdoo pelo que eu fiz. O que eu fiz foi horrível, eu carrego uma culpa por anos, não é? Então, se você Sim. é uma pessoa que tem carregado uma culpa por anos, talvez seja a hora de você procurar terapia para gerenciar isso, porque não tá funcional isso, tá? Você precisa se perdoar primeiramente, né? Então se perdoe Uhum. para que você possa viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, não é, Karina? E para que você possa diminuir, às vezes, você, por conta disso, você acabou adquirindo padrões inflexíveis, Uhum. né? Então, talvez você possa começar também a notar esses padrões inflexíveis e diminuir esses padrões, né? Às vezes, por conta do excesso de culpa na tua vida, tu começou a ter alguns padrões de comportamento que te geram muito Uma prejuízos, postura né? Aquela pessoa. punitiva com os outros, consigo mesmo. Aham. Né? Aquela pessoa que não aceita que a outra pessoa cometa nenhum erro, que não aceita que tem alguma. Que você pode cometer algum erro, né? Então, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem, sei lá, faltando uma vírgula, sei lá, uma coisa bem besta, assim, que eu dei de exemplo, mas se pune um monte de horrores, ou a pessoa faz alguma coisa ali bem simples, sei lá, quebra um copo em casa e você faz um, Uhum. né, o Aue ele começa a ter padrões muito inflexíveis. Sim. E isso começa a gerar prejuízo tanto para você quanto nas suas relações. Sim. Né? Porque, assim, é extremamente desconfortável viver com alguém que tem padrões muito inflexíveis. Sim. E essa flexibilidade cognitiva, ela vai sendo trabalhada aos poucos. A gente vai desenvolvendo essa Uhum, habilidade de flexibilidade, não é? E a terapia é um ambiente muito potente para que você trabalhe a sua flexibilidade cognitiva, né? A sua regulação emocional também, não é, Karina? Então, se a gente uhum, puder tirar uma lição do nosso podcast de hoje, eu acho que é o seguinte: observe, a minha emoção está saudável, está funcional ou disfuncional, não é? O primeiro passo. Depois você avalia que lições você pode tirar, não é o que você pode aprender desse momento que você está vivendo, tenta reparar o dano e se acolhe, não é? Seria uhum. isso que a gente pode fazer Seria diante da essa, culpa, não é? seria esse o resumo, Uhum. né? Então, se acolha, observe, né? Comece a, primeira coisa, enxergar a culpa como emoção, não como uma coisa mais terrível do mundo, Sim. né? Que às vezes a gente acha que não deve sentir as coisas e em vez de ajudar, acaba piorando tudo. Uhum. Então, e aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre saúde mental, quiser saber um pouquinho mais como lidar com tua culpa, como lidar com as outras emoções, né? Como Sim. regular nossas emoções, que eu acho que o que entra ali sempre quando se fala em emoção é regulação emocional, Sim. né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, como pode ali através do teu Instagram, né? Qual seria ali teu Instagram para as pessoas irem atrás de você e saberem um pouquinho mais sobre como lidar com essas emoções desconfortáveis. O meu Instagram é
Milena com Y, Matias com 2 Is depois do T. Lá você me encontra, você pode tirar suas dúvidas e também aqui nos comentários, né? Você pode deixar a tua sugestão de tema. Nós vamos fazer um Sim. podcast exclusivo para você, não é aqui no YouTube. Você pode deixar seu... Exclusividade. É, isso mesmo. Deixar aqui a sua sugestão ou deixar seu feedback, falar um pouquinho sobre você ou até mesmo mandar uma mensagem lá no direct do Instagram. Você pode também encontrar a Karina como, Karina? No @carinabrasil.si. Isso mesmo. Lá você encontra a Karina, tira dúvidas e, né, pede por terapia também para ela ou para mim, no caso, né? Então, lá é o lugar. Então, para lidar com a culpa, né, com a emoção da culpa, haja terapia, não, Karina? Haja terapia e haja muita terapia. Então, é isso por hoje. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.